Oi, meu amor. Tô aqui para falar de novo de filosofia. Você me pediu algo mais complexo e antes de eu entrar nessa coisa mais complexa, que seria a filosofia analítica tanto do Kant quanto do Hegel, eu preciso trabalhar alguns conceitos anteriores para a gente poder entender direito depois. Então eu vou falar agora de filosofia do direito. A filosofia do direito nada mais é do que a ciência que estuda as bases fundamentais do direito, de como o homem se mantém em sociedade através da criação de leis, né? Primeiro, eu vou trabalhar com 5 autores aqui: o Thomas Hobbes, o John Locke, o Immanuel Kant, o Hegel e o Marx, né? Esses filósofos, eles fazem parte de uma mesma linha temporal que tenta definir o que é o direito e o que é justiça, tá? Só que todos eles vão discordar drasticamente um do outro, porque eles estão inseridos numa conjuntura histórica completamente diferente, e conforme eles vão discordando, a ideia de justiça muda completamente, seu sentido muda completamente, né? Existia uma corrente filosófica na modernidade chamada os contratualistas, que inclui o Thomas Hobbes, o John Locke e principalmente o Rousseau, que é o último e talvez o mais conhecido, o Jean-Jacques Rousseau. Esses filósofos acreditavam que a sociedade humana se originou através de um contrato social, ou seja, os homens saíram de um estado da natureza, se reuniram em sociedade e estabeleceram um contrato social, né? Então eu vou começar com o Hobbes. A obra mais famosa do Hobbes é o Leviatã, né, que é uma alusão ao monstro bíblico, que eu acho que é do livro de Jó, a baleia, que seria chamada Leviatã, que engole Jó, engole Jonas, não Jó. E ele faz isso, a ideia é mostrar que a sociedade seria um monstro, o Leviatã, que engole o homem, né? Para ele afirma que os homens, antes da sociedade civil, viviam num estado de natureza. O que seria esse estado de natureza? Seria cada homem por si, sem lei alguma e sem qualquer tipo de sociedade. Ou seja, seria o homem no seu estado mais primitivo. Existiria uma única lei natural. É importante a gente entender que no direito existem 2 tipos de lei, que é as leis naturais e as leis positivas, que seriam o direito natural e o direito positivo. O que seriam isso? O direito natural é aquele que nasce com o homem, que está na natureza. O Hobbes vai dizer que é direito natural do homem garantir a própria existência, tá? E as leis positivas são as leis criadas pelo homem, tá? São leis que vêm do comum acordo entre homens que se reúnem e criam leis para garantir a convivência entre eles. A única lei natural que existe para Hobbes é que você deve garantir a sua própria sobrevivência, não importando como. Nesse estado da natureza, Hobbes vai falar que vai sempre sobreviver o mais forte. O mais forte vai sempre sobreviver. Como não há leis, os homens podem fazer tudo o que querem. Imagina um estado em que não há nenhum tipo de sociedade, o homem pode fazer tudo o que bem entender. Esse estado da natureza seria um estado de constante guerra. Porque imagina, não havendo leis, não havendo qualquer tipo de sociedade, os homens iam entrar em confronto porque eles iriam desejar as mesmas coisas. Só que existe uma lei natural que diz que o homem deve garantir a própria existência. E é aí que surge a sociedade civil, que surge as sociedades humanas. Para garantir a própria existência, o homem cria um corpo, um monstro, que seria a sociedade. Ou seja, todos os homens se reúnem, abandonam todos os seus direitos e transferem para um governante, para um líder. Esse líder ele vai ter poder supremo, poder absoluto. Por isso que a filosofia política de Hobbes é um absolutismo, ou seja, existe uma pessoa que vai ter poder absoluto sobre as outras e os componentes da sociedade vão passar todos os seus direitos para essa pessoa, para esse governante. Eles só não vão poder passar, só não podem abrir mão da sua lei natural, que é a garantia da sua própria existência. Então, a justiça para o Hobbes seria aquilo que o comandante, ou seja, aquele que detém o poder absoluto, determina como justo. Isso seria a justiça. Então, o que o rei falar vai ser justo, porque ele tem poder absoluto sobre os homens. Ele seria, de outra maneira, quase que o representante de Deus na Terra. Seria essa a ideia. Por que o Hobbes escreve isso? Porque ele está inserido numa conjuntura monárquica, que existe um rei com poder absoluto, e ele tenta, justificar o poder do rei. Por que o rei tem o poder absoluto? Porque os homens, para sair do estado da natureza, abandonaram todos os seus direitos e passaram para um líder, que a partir desse momento ia decidir o que é justo e o que não é justo. Então, no Hobbes, a ideia de justiça é aquilo que
o rei determinar, ou a pessoa que tiver o poder absoluto, será justo. Tudo aquilo que ele determinar será justo, tá? O segundo pensador que eu quero trabalhar é o John Locke, que é um inglês também, assim como Thomas Hobbes. Ele veio um pouquinho depois do Hobbes. Ele publica uma obra chamada Dois Tratados sobre o Governo Civil, que é publicada em 2 partes em 1689. Tá? Essa obra, ele propõe uma nova ideia de contrato social. Para ele, os homens também existiam no estado da natureza, só que esse estado da natureza não é hipotético, ele realmente existe. Tá? Ele usa como exemplo as sociedades americanas, as sociedades indígenas americanas que haviam sido recém-descobertas pelos europeus. Ele diz que todos esses homens que viviam na América, ou seja, os índios, eles viviam no estado da natureza porque eles não se deixavam guiar pela razão. Eles se deixavam guiar pelos instintos e, principalmente, eles não tinham uma constituição que, digamos, normalizasse a sociedade. E não havendo constituição, eles se encontravam no estado da natureza. Sendo função dos homens civilizados, ou seja, aqueles que se encontram no estado civil, civilizar esses homens no estado da natureza. O que ele está pensando aqui? Ele escreve isso bem na época que os americanos tentam colonizar, que os ingleses tentam colonizar a América, e encontram resistência dos nativos. Então ele diz que é direito dos ingleses colonizar a América porque as pessoas que viviam lá estavam no estado da natureza. Estando no estado da natureza, é função do homem civilizado levar a civilização para essas pessoas. E aí ele escreve assim: se houver resistência dos homens em estado da natureza, os civilizados têm o direito de matar essas pessoas, porque elas estão resistindo à civilização. Ou seja, ele tenta justificar o massacre que foi feito com os índios norte-americanos. Né? E as pessoas que não forem mortas, elas perdem seu direito à vida. Ou seja, elas se tornam objeto dos civilizados e os civilizados podem fazer tudo que bem entender com elas. Ou seja, nasce a escravidão aí. E ele vai falar que o contrato social, não existindo numa determinada união de homens, significa que os homens que possuem contrato social têm direito de domínio, têm direito de tornar essas pessoas, digamos, suas por direito. Então a justiça aqui para o Locke seria aquilo que está posto no contrato social. Se está no contrato social, se está na lei estabelecida pelos homens, na sociedade civil, é justo, tá? Eu estou correndo aqui, é bem mais do que isso, eu estou resumindo, tá? O terceiro pensador é o Immanuel Kant, um alemão. E aí a gente vai sair do século XVII e vai entrar no século XVIII. Em 1795, ele publica uma obra do direito chamada A Paz Perpétua. Nessa obra, ele vai falar... Antes de entrar no Kant, a gente tem que entender. Ali no meio da modernidade surge uma classe social chamada a burguesia. O que seria a burguesia? Nas sociedades monárquicas, imperiais, somente faz parte da realeza e tem, digamos, mais direitos aqueles que têm sangue real ou que são nomeados como tal. Pessoas que se tornam ricas, elas só apenas têm dinheiro, mas não têm prestígio, né? E os burgueses nada mais eram do que aquelas pessoas que saíram dos burgos, que eram uma espécie de periferia das sociedades industrializadas, começando a ser industrializadas europeias, e se tornam ricas. Ao se tornar ricas, elas acham que têm direito, só que elas não têm sangue real e não são nomeadas para isso. E o Kant está no meio disso, ou seja, quando os burgueses tentam derrubar a monarquia na Europa, o poder absoluto, e estabelecer uma espécie de democracia. Né? Não é bem essa palavra, mas seria uma espécie de democracia em que o justo não viria mais do poder absoluto, mas do poder democrático. O Kant vai falar que é um absurdo a gente achar que a justiça possa vir do rei, de uma única pessoa que determina para os outros o que é justo. Ele vai falar que cada indivíduo é capaz de perceber através da sua razão o que é justo ou o que não é. Que seria, digamos, a ideia de inteligência individual, que ele vai falar, todo homem, através de si, através de suas capacidades cognitivas, são capazes de entender o que é justo e o que não é, e não é função do Estado absolutista ou do rei determinar isso. Parece ser o mais correto, né? Cada cabeça é capaz de determinar o que é justo, mas na verdade ele está apenas criando um manifesto para derrubar a burguesia, ou seja, derrubar a monarquia, o poder absolutista. Ele vai dizer que a justiça não vem mais de uma única pessoa, né, que seria o rei no caso, mas vem do povo. Vem digamos, do conjunto social. É justo aquilo que cada razão percebe como justo, por isso do imperativo categórico e imperativo hipotético que tu viu, né? O categórico, eu lembro que tu comentou, o categórico é aquilo que você toma uma ação
de modo que ela seja universal para todos os homens, ou seja, aquilo que eu pratico deve ser tomado como universal para todas as pessoas. Tomada como universal significa que essa ação é boa, ou seja, porque vale para todo mundo. Essa ideia nasce justamente da tentativa de derrubar o absolutismo e estabelecer um governo do povo, mas não é bem do povo, é da burguesia. Isso em 1795. Então a justiça deixa de vir do rei ou do contrato social estabelecido pelo rei e passa a vir de cada indivíduo. E esses indivíduos reunidos vão determinar o que é justo. Tá? Isso, em 1795, quando Kant publica isso, o absolutismo político ainda está em voga na Europa, ou seja, a maioria dos países ainda são monarquias, né? A grande maioria. Mas em 1820, já no século XIX, quando Hegel, um também burguês, publica o seu livro A Filosofia do Direito, a burguesia, já houve a Revolução Francesa, já outras revoluções já aconteceram, já tomou o poder. Ou seja, várias monarquias já foram destituídas e a burguesia está no poder. E não é mais do interesse da burguesia determinar que o que é justo é o que vem da união de todas as razões individuais. Então ele pega e cria um novo manifesto, dizendo que a justiça tem que vir do espírito absoluto. O que seria o espírito absoluto? Seria a congruência de tudo aquilo que o homem criou, historicamente e temporalmente, e tudo isso que o homem criou gera um produto. Esse produto vai determinar o que é justo. Esse produto ele está, digamos, materializado na figura do Estado. Ou seja, aquele que domina o Estado, faz parte do Estado, vai determinar o que é justo. Por que isso? Porque agora a burguesia está no poder. E seria, digamos, um suicídio você deixar que o povo, ou seja, você afirmar que o povo, a união de todos os homens, é o que determina que é justo. Então eles mudam de novo, né? E por fim eu vou falar do Marx. Eu estou correndo muito, uma hora eu te explico mais detalhes. O Marx ainda vai escrever aos seus 18 anos, se eu não me engano, em 1846 ou 48, não lembro direito, mas eu acho que é 46. Ele publica a crítica à filosofia do direito do Hegel, ou seja, o Hegel publica a obra Filosofia do Direito, o Marx vai lá e escreve Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, mais direto é impossível. E ele mostra toda a hipocrisia do Hegel, né, da burguesia, e fala que para a gente pensar em justiça na sociedade, tem que pensar uma coisa que ninguém nunca tinha levado em consideração, que é a ideia de classe social. Ou seja, você tem que entender que a sociedade está dividida em estratos, ou seja, está estratificada, dividida em partes. Essas partes, elas vão ter, digamos, regalias, direitos e, enfim, direitos e deveres diferentes. Ou seja, vão existir os pobres, vão existir a classe média hoje em dia, os ricos e assim por diante. E a justiça, ela tem que levar em consideração essas diferenças sociais. Se ela for imposta por uma das classes, significa que o restante vai ter um tratamento injusto. Então, o correto é que a justiça se enquadre, leve em consideração as divisões sociais. E por isso que o Marx bate nele até hoje. Porque ele fala que a gente não pode ter uma lei universal, uma justiça universal, mas a justiça tem que se enquadrar conforme a classe social que a pessoa está inserida. Eu vou pegar um exemplo bem fácil para a gente entender. Há uns 2 ou 3 anos atrás, teve um cara aqui no Brasil que entrou no mercado e roubou algumas coisas, alimentos, e foi preso, e daí descobriram que ele estava roubando para alimentar os filhos, que não tinha como alimentar. E os policiais fizeram uma vaquinha, enfim, e deram, cestas básicas para ele, eu não lembro. Vamos pegar esse cara. Esse cara, ele cometeu um crime, ele roubou porque ele tinha uma necessidade, digamos, que ele não tinha como evitar, que é garantir o sustento da sua família. Agora, uma pessoa que entra e rouba um celular, por exemplo, ela deve ter a mesma punição do que essa pessoa que roubou para comer, para matar a sua fome? Segundo o ideal burguês e absolutista dos outros autores, sim, porque a lei é universal para todo mundo, e ambas roubaram, não importa o produto. O Marx diz não. Dependendo da tua classe social, as tuas necessidades serão diversas. E um mesmo crime ele tem que ser avaliado segundo a condição social da pessoa. Ou seja, o cara que roubou para alimentar os filhos, ele deve ter uma punição menor do que o cara que roubou por desejo de ter um celular. Então, a justiça serviria, ela teria que se moldar às diferenças sociais humanas. Isso seria o ideal de justiça, tá? Eu falei tudo isso, está chegando quase 15 minutos, que é para a gente poder explicar depois os juízos, tanto do Kant quanto do Hegel. Isso é tranquilo. E eu dei uma resumida, um dia a gente conversa com mais atenção. Eu quero só que tu perceba que o ideal de justiça vai mudando conforme a conjuntura histórica, ou seja, conforme muda as circunstâncias históricas, muda a ideia daquilo que é justo. E isso vai sempre acontecer. Tá? Como está acontecendo no Brasil hoje. No Brasil a gente tem um ideal de justiça que está voltando
aos, sei lá, 50 anos atrás. A gente tinha um ideal de justiça, digamos, mais plural e a gente está reduzindo ele. Está criando um modelo e tem que seguir esse modelo. Se você não seguir, você está fora da justiça. Tá bom? Beijos. Te amo.